Olá a todos, vamos para mais uma leitura do mês de julho, válido para todos os cancerianos de Sol, Lua ou Ascendente. Deixo aqui meus parabéns a vocês, né, aos que já fizeram aniversário agora, ou estão fazendo agora no finalzinho do mês de junho, e aos que vão fazer ainda no mês de julho. Vamos lá! Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações aqui abaixo na descrição do vídeo. Câncer. Espero que estejam todos bem. Câncer, julho de 2020. Câncer ou caranguejo, né? Para quem é português, geralmente fala caranguejo, né? Câncer, junho de 2020. Ó, já vieram duas. No fundo, a carta do condicionamento pode estar falando aqui de alguma máscara ou de alguma amarra, algo que vos prende de alguma forma. Deixa quieto aqui por enquanto, é um dos panos de fundo, tá? Que vos prende ou que vos limita, né? Câncer, junho de 2020, parte afetiva e parte material. Sete de ouros, parece que é algo que está demorando a acontecer ou se materializar, algo que vocês estão esperando que aconteça, porque o sete de ouros é uma carta que exige paciência e vem junto aqui com a carta do diabo, né? Mostrando uma certa dificuldade nessa questão da paciência. Ou nessa questão da demora. Vamos abrir a leitura para a gente, talvez, no final, entender melhor esse pano de fundo que veio aqui, tá? Vamos lá, parte geral. A lua, um valete de ouros, a política, o controle e a participação. Então, vamos lá. Essa primeira carta aqui, ela tem a ver com o passado recente, a carta da lua. É uma carta um pouco mais obscura, que fala de... Veja bem, né? Tem três... Já nem abri a leitura toda e já tem três cartas aqui que fala de coisas ocultas, né? Por que eu tô falando de coisas ocultas, né? Coisas disfarçadas, coisas mascaradas, né? Porque esse leão aqui tá disfarçado de cordeiro. Aqui há uma máscara e a lua muitas vezes fala de coisas também escondidas. Aqui mais questões inconscientes, né? Escondidas, guardadinhas lá no inconsciente. Mas é aquela carta que fala de certos medos, receios, alguma insegurança. E vocês vêm trazendo isso, né? É a primeira carta, tá? É uma carta de muita intuição também, tá? Mas com as cartas que estão aqui, me dá mais uma questão aqui de receio, inseguranças, medos, por aí vai.
Depois vem a carta da aventura, que geralmente fala de alguma novidade, mostra que também essa carta está saindo muito, né? Eu faço eu faço as leituras na ordem natural do zodíaco, Câncer é o quarto, né? Se não me engano, eu acho que saiu nos outros três já saíram essa carta aqui. E eu associo essa carta muito com vulnerabilidade. Não assim, no bom sentido, no sentido de nós, por exemplo, né, tirarmos certas máscaras que nós usamos e irmos em frente, em direção àquilo que a gente acredita, aventurar-se, né? Só que essa carta tá cruzando aqui, né? Cruzando assim, espelhando aqui com a carta do controle, né? Se aqui a gente abre mão um pouquinho do controle, aqui a gente volta a entrar no controle de novo. Então, essa leitura de vocês tem aqui uns altos e baixos, né? Porque essa carta aqui, no meio dessas três cartas aqui e dessa aqui também, mostra um ato de coragem, mostra que um momento, uma brecha, vamos dizer assim, em que vocês se encorajam, em que vocês acreditam em algo que até então vocês estão desconfiando, né? Mas vocês acreditam, depois voltam a desconfiar, voltam a desacreditar. Só que vocês já estão vendo essa leitura, já podem ficar atentos a isso, né? Porque essas cartas, especialmente essas cartas de espadas, têm a ver com pensamentos. E esses condicionamentos, esses medos, essas inseguranças, são ilusões, né? São ilusões, tá? Vocês estão bem quando vocês estão nessa carta aqui. É como se viesse uma lucidez, né? A leitura termina muito bem com a carta do quatro de paus, mostrando união entre você e outras pessoas. O quatro de paus, eu falei copas? É paus, tá? Aqui chama-se participação, é uma carta de parcerias, bem positiva, tá? Talvez a desconfiança aqui tenha a ver com isso aqui, né? Em quem que eu acredito, em quem que eu não acredito? Será que aquilo no que eu acredito é verdade também ou não, né? Bom, vamos seguir com a leitura. Parte afetiva: 3 de espadas, 9 de espadas, 5 de paus, 4 de ouros e o papa. Vejam bem, né, que as últimas cartas da leitura de vocês são top, né? O restante aqui é que tá danado, mas tem a ver com os pensamentos de vocês, tá? Mais uma vez aqui, a leitura abre com 3 de espadas, é a primeira carta, tem a ver com o passado. Então fala de mágoas, feridas que vocês trazem do passado, né? Tristezas, seja o que for, cada um vai saber, né? Cada um sabe da sua história. Se é algo recente ou se é algo mais antigo, né? Logo em seguida, um nove de espadas. Eu associo muito essa carta do nove de espadas com essa carta do diabo, né? Porque o nove de espadas é uma carta de quando a gente. É uma carta de excesso de pensamento, né? De ansiedade, quando a gente fica obsessivamente pensando em algo. E o diabo tem muito essa questão do vício, né? Do pensar obsessivamente em algo, que é um vício, né? É tóxico. No centro da leitura, um 5 de paus que fala aqui de conflitos. Esses conflitos podem ser entre você e uma pessoa,
Esses conflitos podem ser externos a você e uma pessoa, por exemplo, você está com uma pessoa, mas as pessoas ao redor geram ali um clima que não é favorável, né? Se intrometem. Às vezes o 5 de paus fala disso. Ou o 5 de paus pode estar falando também de conflitos internos, do tipo, não sei exatamente o que é que eu quero, ou o que é que eu não quero. Conflitos, saiba perceber em qual dessas hipóteses você se encaixa, né? Tem uma energia aqui de apego, que lembra bem essa questão aqui do controle, porque o 4 de ouros mostra alguém segurando as 4 moedas de ouros, por isso tem essa energia do apego. E quando a gente está apegado a algo é porque no fundo, nós temos medo de perder esse algo, né? Apego. Apego, ciúmes para alguns. A carta do diabo às vezes fala de apegos também. Tudo aquilo que nos limita, né? Que nos prende de alguma forma. Inclusive os próprios apegos. E a leitura termina com aquela carta, né? Que eu falei que é ótima, a carta do Papa. Carta do Papa, carta do 4 de paus, geralmente são cartas que falam de comprometimento. Comprometimento, relacionamento sério, casamento, né? Só que tem toda uma questão aqui que precisa ser superada, especialmente dentro de vocês mesmos, né? Bom, vamos continuar. Parte material: o Sol, 5 de ouros, o carro, o cavaleiro de paus e um as de paus. O 5 de ouros é uma carta difícil materialmente falando. Não vamos negar, né? É uma carta que fala de carência. Muitas vezes ela é associada a crenças limitantes, mas em algumas leituras ela pode falar de uma perda real, perder alguma coisa, perder um dinheiro, perder um emprego. Só que as cartas que estão ao redor são positivas, tá? Então, se tiver alguma perda real, é algo momentâneo, ok? Mas lembrando mais uma vez, né? Porque nessa leitura de vocês, até nos outros signos ainda não tinha aparecido tanto aqui a questão das crenças limitadoras, né? Mas essa carta, essa carta, enfim, são cartas que têm a ver com isso, com essas crenças limitadoras que são trazidas desde a nossa infância, né? Enfim. Como eu disse, as cartas que vêm ao redor são positivas, tá? A primeira carta que abre a leitura é o Sol, tem a ver com o passado, é uma carta de clareza, é uma carta de sucesso, é uma das melhores cartas do tarô, então me mostrando que num passado ou no passado recente as coisas estavam bem. Esse 5 de ouros pode ter a ver com a pandemia ou não, né? De toda forma, é uma carta que mostra que algum desespero, mas como eu disse, é algo muito momentâneo, não é para todo mundo, né? Mas tem aqui uma energia de carência. Logo em seguida mesmo, as coisas voltam a se movimentar de forma positiva. A carta do carro mostra movimento, progresso, foco, meta, coragem. E todas essas características é um arcano maior, né? Inclusive é a carta de Câncer, levam vocês a um triunfo, que essa carta fala de triunfo também, mas
com essas qualidades que eu falei, né? Alimentando essas qualidades, tá? Foco e por aí vai. Aqui para alguns pode até ter alguma coisa a ver com viagem, para alguns, tá? Aqui as coisas mudando um pouco de direção também. Cavaleiro de Paus tem um pouco a ver com essa energia aqui do carro, no sentido da movimentação, tem muita energia aqui. Isso são vocês, tá? Vocês com bastante energia para iniciar algo novo, para iniciar uma nova etapa. Cavaleiro de Paus é fogo do fogo, por isso que eu falei aqui de muita energia, né? Junto com a carta do carro. Então, me dá uma sensação desses 5 de ouros aqui ser algo momentâneo, algo que aconteceu ou que está acontecendo, mas vocês estão com ao redor desses 5 de ouros com muita energia, né? O Sol, o carro, o Cavaleiro de Paus, o As de Paus é uma carta de muita energia também. Para, inclusive, superar esses 5 de ouros, tá? Você se movimentando, tá? E aqui uma energia nova, algo novo que acontece, ou que se renova, né? Vamos fazer cruzamentos que aí a gente vai ter mais informações. Vamos lá. Primeira coluna, então, que tem a ver com o passado, tá? A lua, o sol e o 3 de espadas. A lua e o sol dá uma conotação aqui de opostos, né? O lado feminino e o lado masculino, a mãe e o pai, né? Então, realmente, vocês podem trazer aqui feridas que estão acontecendo ou aconteceram, por exemplo, no passado recente, mas especialmente com a lua aqui, a gente vê que é algo que não é de agora, né? Que vem da infância, que vem dos antepassados. Inclusive, nesse tarô, essa carta chama-se Vidas Passadas, né? E mostra pessoas aqui, vidas passadas, os antepassados também. Então, é algo bem mais profundo do que simplesmente, por exemplo, uma briga ou uma discussão ou um desentendimento que você teve recentemente com alguém, né? Não, não é só isso, né? Não é só isso. Bom, as cartas que vêm logo em seguida, então, já entrando no mês de julho, né? A aventura, um 9 de espadas e um 5 de ouros. Aqui vocês sem preocupados, achando que perderam alguma coisa, numa energia de carência, sendo que essa carta aqui foi a carta que eu falei assim, quando vocês estão nessa energia é que vocês estão bem, né? Abrindo mão do controle. Isso aqui pode até ser uma preocupação de vocês com alguém, né? Alguém que pode ser mais imaturo, ou que pode ser mais jovem, pode até ser, tá? Mas eu gosto sempre de falar na leitura para vocês, né? Num segundo plano, a gente inclui aqui outras pessoas, né? Vocês podem estar com medo ou arrependidos, quem sabe, de talvez ter tomado uma decisão precipitada, algo assim. Mas assim, o 9 de espadas é uma carta muito de paranoias, de criações da nossa mente, tá? Logo em seguida,
um 7 de espadas, um 5 de paus e o carro. Aqui, né, veja que... Lembra que eu falei que o carro é uma carta de foco, né, de meta, foco. E aqui nessa carta há uma grande confusão, né, cada um segurando uma estaca de pau e cada estaca apontando para um lado. Então aqui não há um foco, aqui há uma grande confusão. Seja uma grande confusão ao seu redor ou seja uma grande confusão dentro de você mesmo. Na verdade, quando nós temos uma grande confusão ao nosso redor, isso, no fundo, reflete uma grande confusão que nós temos dentro de nós mesmos, né? Então, de toda forma, existe aqui um conflito interno, né? O conflito interno é, né? Eu fico aqui na energia do 7 de espadas ou na energia do carro, que é o arcano maior número 7, né? Eu fico aqui na desconfiança, ou até mesmo escondendo aqui um lado meu, né? Ou eu me mostro, ou eu ajo com coragem, né? Com foco, sem me dispersar, né? Sem me dispersar com pensamentos de desconfiança. Logo em seguida, o controle, o 4 de ouros e o cavaleiro de paus. Aqui há uma tentativa de controlar algo que é difícil de ser controlado, seja algo dentro de vocês mesmos, seja uma outra pessoa, tá? Porque essa pessoa pode ser uma pessoa mais aventureira, por exemplo, um cavaleiro de paus, né? Alguém que tem muita energia, alguém que gosta de se aventurar, né? E você pode estar aqui tentando controlar, tentando segurar. Pode ser o contrário também, tá, gente? Sempre que eu fizer uma leitura, se fizer mais sentido que ela se inverta, né? Por exemplo, eu falei aqui de vocês estarem tentando controlar. Pode ser o contrário, de repente é outra pessoa que tenta controlar vocês, né? Quem sabe? Aqui tem então uma questão de abrir mão de um excesso de controle, né? Porque claramente existe, se isso aqui estiver falando de você e uma outra pessoa, existe uma diferença de maturidade que a gente vê tanto nessas duas cartas refletidas, né? É um valete e um rei, e aqui também um rei com um cavaleiro. Então, existe uma diferença, tá? A leitura termina com 4 de paus, o papa e o as de paus. Então, apesar de todo o conflito interno, os medos, os receios, as paranoias, os apegos, a leitura termina com 3 cartas bem positivas, tá? Que mostram uma nova fase, as de paus, de maior comprometimento. Seja na sua vida material, seja na sua vida emocional, de maior comprometimento, né? Por exemplo, se for na sua vida emocional, as pessoas envolvidas, você e seu parceiro mais comprometidos, tá? Então, o 4 de paus é uma carta de relacionamentos sérios, geralmente fala de casamentos, de motivos para celebrar, é uma carta de união muito positiva, muito feliz. Fala de gratidão, enfim. O Papa é uma carta de comprometimento, de fidelidade, e o As de Paus, essa nova fase.
Se tiver a ver também aqui com a sua vida material, né? Aqui também está muito positivo, porque é uma nova fase. Geralmente o Papa fala de coisas formais, né? Então, trabalhos formais, né? Formalizados. O 4 de paus é uma carta de número 4. 4 fala de solidez, né? Cruzando as cartas em X. A lua com o as de paus, a lua, né? Então, receios, inseguranças, questões ocultas, né? No nosso inconsciente. Agora, o as de paus mostra tudo isso vindo à tona. A gente vê isso aqui nessa combinação também, né? Aquilo que está escuro, escondido, vem o sol colocando luz em cima, né? Vem o sol colocando luz, inclusive nas suas feridas, nos seus traumas, nas suas tristezas, né? Então, marcando já uma nova fase aqui, tá? 4 de paus com sol, né? Melhor impossível. Duas cartas muito positivas de parcerias com luz, com clareza. Em algum momento essa clareza vai chegar, tá? A aventura com o Cavaleiro de Paus. As duas cartas são positivas, né? Desde que, se isso tiver a ver com uma outra pessoa, desde que você não queira controlar esse espírito aventureiro dessa pessoa, né? Agora, a leitura é sua. A princípio, eu entendo que essas cartas têm a ver com você. Então, nesse caso, elas pedem uma movimentação, elas pedem. Tem uma energia de coragem aqui, tá? Desculpem. 5 de ouros com controle, veja como que esse controle é um excesso de controle, né? É uma carta toda geométrica, toda certinha, né? Alguém que quer controlar tudo, mas quando vocês ficam nessa energia de querer controlar tudo, vocês automaticamente entram numa energia de carência, né? De que falta algo. O 7 de espadas e o 7, que é o carro, né? Desconfianças. Porém, o carro é uma carta de coragem, né? Foco, coragem. Aqui no centro da leitura, então, tem essa questão do conflito. Para alguns, esse 5 de paus, ele está no centro de toda a leitura, né? Então, a princípio, eu falei aqui como centro da sua vida afetiva, mas agora eu estou falando desse 5 de paus como centro de toda a sua leitura. Ele pode falar de conflitos, né? Como eu disse, que podem ser internos, podem ser externos. Pode falar aqui de concorrência também, né? Alguma situação na sua vida que envolva concorrência. O interessante, né? Porque eu gosto de olhar a primeira, a carta central e a última. Então, a primeira tem aqui algum receio, né? A carta da lua é uma carta obscura, a gente não entende muito bem a princípio. No centro, essa carta conflituosa, agora aqui tem um as mostrando uma nova fase, né? E o interessante, né, que o 5 e o as de paus formam o 6 de paus, que é uma carta de vitória, de conquista, de sucesso, vitória, tá? Vocês vitoriosos, em primeiro lugar, com relação a vocês mesmos, né? Com relação à mente de vocês, com relação aos pensamentos obsessivos, né? Aos apegos, às carências. Então, vitória, especialmente com relação a isso.
Esse sete de ouros, além de ser uma carta que fala de paciência, né, de coisas que às vezes demoram para acontecer, o sete de ouros é uma carta de reavaliação também, né? No que é que vale a pena a gente continuar investindo ou não, né? Bom, vamos lá, finalizar a leitura. Câncer, julho de 2020, uma mensagem. Renascimento, muito bom. E graça, vou ler a carta da graça, mas o renascimento fica aqui como pano de fundo. Vocês renascendo tem muito a ver com aquelas últimas cartas da leitura, né? Que eu falei de vitória, aquelas cartas positivas, né? Vamos lá, graça. Receber uma graça é ser abençoado pelo próprio universo, é receber uma energia sutil e divina que cai sobre você como um bálsamo capaz de curar. Esse é um momento tão mágico que todas as vezes que recebemos uma graça, recuperamos a memória de nossa própria essência e vemos a nossa luz se acender, brilhante como nunca. Receber uma graça é um momento sagrado, pleno de merecimento. Algo tão sublime assim não acontece sem que exista uma forte relação de causa e efeito. Mais do que uma dádiva, é uma conquista. A graça é também o sinal de que você tem estado em sintonia com a sua alma. Muitas vezes as nossas escolhas de vida são feitas pelo nosso ego, desconsiderando toda a sabedoria da nossa essência. Quando isso acontece, é fácil nos perdermos por caminhos duros e pedregosos, sem que saibamos exatamente como fomos parar lá. Mas quando entregamos o nosso poder de escolha para a nossa alma, para a nossa luz, para o amor que vive em nós, quando nos arriscamos a confiar na vida, abrimos portas que nos conduzem a um caminho mais suave, onde tudo parece fluir em meio a um estado de abundância e harmonia. Tudo de que precisamos surge, então, quase milagrosamente ao nosso redor. A isso chamo de graça. Se você recebeu a graça hoje, isso significa que você vem fazendo escolhas que estão sintonizadas com a sua alma e que merece abertura e fluidez no seu caminho. Confie em você mesmo e abra-se para que o universo derrame sobre você energias de cura, amor e transformação. Seu momento de dor está chegando ao fim e daqui para frente um novo e belo caminho se tornará acessível a você. A abundância do universo se manifestará na sua vida sem que você precise fazer mais nenhum esforço. Abra os braços, a graça divina está caindo sobre você. É isso, cancerianos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o like, assinem o canal, ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Recomendo que vocês assistam essa leitura mais uma vez ao final do mês, porque a compreensão da mensagem vai se modificando, se alterando com o passar do tempo, tá bom? Tudo de bom no mês de julho. Namastê.